Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira videoaula sobre o capítulo 5, parte 1, observando que eu vou colocar pequenos vídeos no canal para que vocês consigam memorizar, interpretar bastante as nossas aulas, para que não fiquem aulas cansativas. Como são as minhas primeiras gravações, eu peço a vocês, como eu falei, bastante paciência para a gente poder aos poucos nos inteirando sobre o assunto, tá? Então, olha só. Quando a gente trata da Grécia Antiga, eu já passei para vocês essas primeiras explicações. Então, num primeiro momento, eu queria que vocês observassem que quando eu sair um pouquinho de cena, é para poder visualizar melhor o que se passa na tela. E à medida que eu vou falando, eu vou me aproximando e aí vocês conseguem me ver melhor, tá? No primeiro momento, vamos ter que fazer dessa forma. Então vamos lá. O capítulo 5 aborda a Grécia Antiga e quando nós vimos a parte do mapa que delimita a Grécia Antiga, o que nós temos que entender? Antes de falar de uma Grécia ou de uma civilização grega, nós temos que falar de uma civilização creto-micênica. Ou seja, vários povos seminômades, nômades andavam por essas áreas indo-europeias e chegam nesse ponto em que você tem três porções geográficas. Ou seja, nós temos aqui a parte da Grécia continental, a parte da Grécia peninsular e a parte das ilhas, que é a parte insular. Quando a gente fala desses primeiros povos, nós vamos falar do povo que vivia nessa ilha, chamada Ilha de Creta, o povo ou a civilização cretense, que vivia de uma forma primitiva, comunitária aqui, e à medida que os anos se passaram, isso há 2, 3 mil anos antes de Cristo, temos a chegada de alguns outros povos nessa área. Falamos daqui de 4 povos. Nós tratamos dos aqueus, dos eólios, dos jônios e dos dórios, sendo que os aqueus foram os primeiros a chegar na porção continental e peninsular e fundaram uma cidade chamada Micenas. Quando os aqueus aqui chegaram, eles acabaram se deslocando, se expandindo, chegando na ilha de Creta de uma forma que eles tinham habilidades marítimas. E ao chegar na ilha de Creta, houve um processo de aculturação, que seria a formação da primeira civilização na região chamada de creto-micênica. E assim desenvolveram e outros povos chegaram. Chegaram os eólios, chegaram os jônios e chegaram os dórios. Estes eram danados. Por que a gente fala que estes eram danados? Porque os dórios eram os mais guerreiros de todos os povos que deram origem à civilização grega. Quando eles chegam na área, botam para quebrar. Ou seja, é o momento que eles vão querer dominar todos os outros povos e vai gerar uma confusão danada e os outros povos, eólios, jônios, aqueus, querendo fugir de alguma forma e as cidades entram num processo de decadência. E esse processo de decadência faz com que muitas dessas áreas sejam áreas nos quais nós vamos ter a formação de genos. Cada pontinho desse representa uma área de unidade rural administrativa muito pequena comparada ao que é uma cidade, mas acaba que é o momento em que eles vão ter que escolher para se segurar, para garantir a segurança contra os dórios. Nesse momento, os povos vão se miscigenar. Essa miscigenação de aqueus, eólios, jônios e dórios leva à formação da civilização grega. E a partir de então, nós chegamos num ponto em que esses genos, à medida que eles vão se expandir, eles vão ligar-se uns aos outros, e estar próximos uns aos outros faz com que cidades renasçam. E essas cidades eram cidades-estado. O que a gente entende por uma cidade-estado? São cidades autônomas, são cidades independentes, com poder centralizado perante uma descentralização de uma grande civilização. E nós temos um fator natural para identificar por que os gregos não centralizaram e formaram o império. Tudo por questões naturais, montanhas. Então nós temos montanhas e vales, montanhas e vales. Esse relevo montanhoso impediu de uma certa forma os gregos se unirem. E aí as cidades-estado acabaram se fortalecendo com suas unidades próprias, suas leis próprias, seu governo próprio. E dentro dessas cidades-estado, nós não podemos deixar de falar das maiores cidades-estado da Grécia. Esparta e Atenas. Esparta fundada pelos dórios, por isso uma habilidade militar para Esparta, por isso uma habilidade de treinar os jovens
e uma escola militar muito rígida para esses jovens que deveriam ser perfeitos, e por isso uma intelectualidade em Atenas fundada pelos jônios, culturalmente sábeis, culturalmente a favor do diálogo, a favor da polis, da política, a favor dos cidadãos, cidadania. E aí nós vamos chegar numa evolução política para cada cidade-estado, de destaque como Atenas e como Esparta. Aqui nós temos as características principais da formação de uma polis. Lembrar que uma polis é uma cidade. Então nós podemos falar que elas eram comunidades autônomas, como eu expliquei para vocês. O governo delas eram dirigidos por demos, pequenas unidades do povo, lembrando que demo quer dizer povo. Algumas polis eram regidas pelo modelo da monarquia, como por exemplo Esparta, que eram 2 reis, era uma diarquia, e Atenas, no qual era uma democracia. Mas no primeiro momento, Atenas não era uma democracia. Ela evoluiu para o modelo de democracia. E nós temos as divisões. Toda a área da cidade-estado ela tem sua porção rural e ela tem sua porção urbana. Falamos da porção rural como sendo a Cora, da porção urbana como sendo a Haste. Cada cidade-estado tinha o seu deus ou a sua deusa como imponente na sua cidade. Portanto, falamos em vários deuses, sabendo que os gregos eram politeístas, mas tinha Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega. Paramos por aqui na nossa primeira parte da aula de Grécia Antiga. Vamos ver o próximo logo logo. Beijo para vocês!